Voltamos em definitivo, tá, galera? Agora eu não vou mais olhar, mesmo que a gente perca alguns minutos aí, não tem problema. Tá ok? Só o Carlão entrar aí, a gente já começa. Pessoal, só aguardando a entrada do Carlão Barreto aí, tá bom? Assim que ele conseguiu acesso. A conexão tá meio complicada esse horário. Pode ser por causa do horário, né? Mas já a gente começa. Opa, agora vai. Perfeito. Agora vai. Vamos lá. Perfeito. Como você tá, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem? Faz tempo que a gente não bate um papo, hein? Pô, muito tempo, né, cara? Quanto tempo Muito mesmo. Pô, tempo. faz um tempo passo que a gente não troca uma ideia. Verdade. Estamos E aí, aqui, como é que né, em tá? casa. Como que tá Também dentro aqui. de casa com 4 Marias? Rapaz, é a missão, hein, cara? É a missão. 4 mulheres aqui. É uma prova de perseverança. Verdade. Meu irmão. Pô, fortalecendo o espírito aqui, porque é brabo. Mas, Só graças a que Deus, estamos indo. A gente criou rotinas, né? Criamos rotinas aqui inteligentes para manter a vida ativa, mantemos aqui todo mundo legal. fazendo seus afazeres, então elas têm aula online no colégio, eu me mantenho fazendo minhas coisas, estudando, né? Participando de lives, me mantendo ativa, a Maria Antonieta também fazendo os trabalhos dela, os estudos dela, aproveitando para fazer uns cursos online. Ou seja, estou tentando ocupar o tempo, né? Tentando ser produtivo, ganhar um pouco mais de conhecimento, lendo os livros aí que eu já era para ter lido já há um tempo, mas não estava lendo, não estava lendo. Eu estava até lendo aqui agora um livro aqui, ó, sobre coaching, né? Sim, Engajamento total, engajamento total. É um momento de engajamento, né? Que vai com ser certeza. importante aqui. Esse livro aqui é do Vilhado da Mata, né? Com a participação do Brian Tracy. Brian Tracy, um dos maiores coaches do mundo, né? E a Flora Sim, Vitória, que é a esposa do da sim. Mata, eles são da Sociedade Brasileira de Coaching. Eu fiz o curso lá. E é um livro legal de engajamento, né? E quem trabalha com, Sim, quem é dono de empresa, quem é microempresário, isso. médio empresário, vai precisar saber engajar a galera na volta. E como é que você faz o engajamento dos seus professores, como é que você faz o engajamento da equipe de trabalho, no caso nós trabalhamos com arte marcial, enfim. Tem que Sim. aprender, tem que estudar. Estou lendo aqui, procurando adquirir mais conhecimento. E você, como é que está com a família, os E projetos? graças a Deus. Carlão, graças a Deus não posso reclamar, cara. Tá muito bom, tá maravilhoso. Que bom. Teve um período da minha vida assim que eu costumo falar que eu me afastei um pouco de Deus, sabe? E eu entrei num projeto
um projeto de marketing digital por causa da minha plataforma, né, da PO Pro. E aí eu acabei me reencontrando com Deus nesse projeto, cara. Pô, que E aí, bom, cara. Glória a Deus. Bênção pura. maravilhoso, maravilhoso demais. Bênção pura, pô. E, Não tem coisa e melhor. aí, Tá conectado com Deus, com certeza, seguir o que Ele quer pra nossa vida, não tem coisa melhor, cara. com Porque certeza. tem que a gente quando a gente no nosso dia a dia acabamos sendo muito egoístas, né, cara? E infelizmente acabamos nesse egoísmo deixando de ouvir a Deus. E quando deixamos de ouvir a Deus, a gente fica perdido nesse mundo. Só ouvindo Ele, deixando Ele como prioridade, que as coisas irão acontecer, né? Mas é É, isso. fazendo uma ponte com aquilo ali que você falou, né, do curso de coaching, do engajamento, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Tony Robbins, e ele falou que todos os grandes empresários, todos os grandes negociantes norte-americanos, eles têm um coach, eles têm um mentor. Quem não tem um mentor, alguém para te puxar, para te cutucar, para te falar assim, olha, esse caminho está errado. Então, assim, muita gente fala mal por não conhecer realmente o que essa busca pelo conhecimento próprio, para depois você poder auxiliar outras pessoas, né? E o coach nada mais é Sim. do que isso, né? Um dos princípios do coach é isso. É fazer você se encontrar, né? Criar você se enxergar. Na verdade, o problema todo que eu vejo em relação ao coaching primeiro que é o desconhecimento, como você bem colocou, as pessoas não sabem o que é, aí já criticam. E Exato. segundo, a falta são muitos profissionais ruins no mercado, muita gente ruim, né? Cursos aí sabe, cursos que são mais caça-níqueis, Exatamente. sem estrutura, sem material didático, sem mentoriação, o mentoring, né? Ou seja, sem o apoio ali depois para as pessoas poderem se guiar, sem um conteúdo mesmo, né? Que faça uma formação saudável, né? Então as pessoas quer fazer um curso de coach, aí, pô, cobra um preço bem baixo, aí nego vai, se forma coach, vai pro mercado, o cara é bom de papo, vai conseguindo aí clientes, e aí mais gente insatisfeita no mercado, aí esses caras, pô, esse cara não é coach, foi horrível minha experiência com coach, porque não serviu para nada. Não é que a sua experiência tenha servido para nada. Na verdade, o coach não é mágico, o coach apenas faz você se encontrar, você buscar as respostas. O coach não é um psicólogo que faz um trabalho Exatamente. ali para você. Não, o coach ele é quase como uma ferramenta para que você possa se encontrar e descobrir a sua própria resposta. Quem descobre a resposta somos nós. O coach ele é uma ferramenta, ele é um catalisador, né? Com Enfim, certeza. e aí tem muito cara ruim no mercado, cara, muito coach meia boca, sacou? O cara, sou coach, sou coach. O que é isso? Acaba que a imagem da profissão, a imagem do profissional fica arranhada, né? Porque são maus profissionais, cara, que estão aí. Que nem o cara que fala assim, eu não gosto de Muay Thai, muito ruim, porque eu fiz Muay Thai e foi horrível. Aí eu falei, mas Experiência que ele teve, né? com quem você fez o Muay Thai? Ah, eu fiz com um cara lá, não sei o que, enfim. A experiência foi ruim, porque o profissional que de repente a pessoa pegou foi um profissional ruim, mas como é que você. Entendeu? Então, infelizmente, acontece muito isso com o coaching. Primeiro, a má informação, as pessoas não sabem o que é, e segundo, muitos profissionais de baixa qualidade no mercado. E eu até antes de você falar da luta, eu já ia fazer essa ligação, né? Isso acontece muito no nosso meio, no meio da luta, Pô, né? como? Demais, demais, demais. Eu acho que o meio da luta é um dos meios que mais tem gente ruim e mal intencionada. Isso que é o pior, né? Mais picareta, né? Demais, demais, demais. E aí, Carlão, eu volto lá atrás, né? Lá atrás. Eu lembro uma vez que você me contou, e depois tem várias entrevistas suas, acho que uma delas até para Tatame, que você fala que você praticava o boxe tailandês, né? Que era o boxe tailandês na época. Aí um amigo seu te convidou para fazer jiu-jitsu, aí você chegou lá na academia, fez um treino, quando você estava indo embora, você escutou, né? E aí você conversando com o Carson sem saber que era ele, e aí de repente o cara falou assim, Carson, aí você, puta, é o cara. Tô conversando com o cara. E aí você acabou ficando, né? O que fez Exatamente. você seguir esse caminho, conhecendo o Carson daquela forma? Eu não conheci ele pessoalmente, mas todo mundo que eu vejo fala dele fala que ele é um cara muito incisivo, né? Era muito
Só que ao mesmo tempo ele era muito carismático, todo mundo gostava dele, né? E o que fez você falar, não, esse é o cara que eu quero seguir? Pois é, cara, foi muito louco isso, né? Porque eu tava à procura de uma academia de jiu-jitsu, né? Um amigo meu tinha falado para ir lá no Grace. Primeiramente eu fui lá na academia Grace Muay Thai, né? E lá eu conheci o Royler, né? O Roker, o grande mestre Hélio Grace. Todo mundo tava lá. Eu nem sabia quem era, nem, cara, na época eu não tinha nem noção quem eram os caras, sabe? Que os caras eram, que o grande mestre Hélio Grace estava ali, que o cara estava ali na minha frente. Eu respeitava, porque eu já tinha ouvido falar, mas não tinha dimensão, né? Mas eu só não fiquei lá, na verdade, eu fui muito bem tratado lá, para falar a verdade. Eu só não fiquei lá porque eu não tinha dinheiro. Porque, né, eu não fiquei lá porque eu não tinha grana realmente para ficar lá. E aí eu encontrei esse amigo meu depois, ele não era, ele tinha me falado para ir, não é uma academia do Hélio Grace, mas sim a academia do Carson Grace, mas Isso Grace é Grace bacana, né? para mim naquela época era mais ou menos a mesma coisa, né? E aí realmente isso que você relatou foi verdade. Eu cheguei na academia, fui recebido por uma pessoa e essa pessoa foi muito bem, muito solícita comigo. E ao final, ao sair da academia, essa pessoa era o Carson, né? E eu não sabia. Eu falei com ela durante todo o tempo todo ali. Ela botou para fazer uma aula experimental, botar o kimono, aquele kimono sujo, fedorento lá, botei aquele kimono. Aí, pô, um cara tinha acabado de treinar, me emprestou. E eu fiz uma aula avulsa, uma aula experimental, né? Adorei aquilo, eu tive outro entendimento, como você bem colocou, eu treinava antes boxe tailandês, né? Que hoje todo mundo sabe é o Muay Thai. E era diferente, uma outra diferente, uma época diferente, até minha mentalidade em relação ao Muay Thai era outra, era garoto, fazia mais para me autoafirmar, mais para, entendeu? Nada, só para fazer uma luta mesmo, os amigos faziam, não foi uma por bullying ou para eu queria ser atleta de luta, não. Fazia, Aconteceu. vou falar, oportunidade que surgiu, os amigos faziam, os amigos estavam fazendo, estavam gostando, fizeram propaganda boa, eu também quis fazer. E a autoafirmação de jovem, né? 14 anos, 15 anos, quer se autoafirmar, fazendo uma luta, né? É a hora que a mão do professor entra para te dar uma orientação correta. Então, quando eu já estava mais velho, um pouco mais velho, tinha saído, tinha parado um tempo no boxe holandês, acendeu o desejo de fazer uma luta de novo. Eu até voltar para o boxe holandês. Eu até voltar, já com uma cabeça mais. Agora não, eu quero aprender uma luta mesmo, quero fazer um Sim. esporte, saúde. Mas aí nesse meio tempo, um amigo meu começou a fazer jiu-jitsu, e depois outro amigo meu me encontrou, me convidou para o Carson. Quando eu cheguei no Carson, por mais que eu tenha sido muito bem recebido na Academia Grace, e fui pelo Royler, pelo Roker, o que acontece, cara, o Carson tinha um carisma todo especial, né? E uma coisa que me marcou foi a primeira coisa, ele primeiro perguntou meu nome, né? Aí eu falei meu nome para ele, Carlos Eduardo. E aí, pronto, perguntou uma vez só, eu sentei na academia, comecei a treinar, comecei a ver a aula, e ele veio de novo, sentou ao meu lado e perguntou se eu queria fazer uma aula experimental, né? E aí, pô, fiz aula experimental, quando eu fui embora, ele estava dentro de uma salinha lá, que tem até hoje a salinha, onde era o escritório dele lá, da academia, e eu estava indo embora, nem passei por A falar, academia fiquei existe com no mesmo lugar até hoje. mesmo lugar. E aí eu fiquei Legal. com vergonha, assim, de falar alguma coisa, estava cheio de gente, né? E eu falei, pô, ia na minha cabeça, no meu consciente, a academia era cara, porque eu já tinha ido na Academia Grace e não tinha ficado lá porque a academia era cara, era Sim. fora das minhas condições financeiras. E aí eu associei na hora que também seria caro lá. Mas como ele me falou, eu fiquei sem graça falar que não queria fazer aula particular, aula experimental, eu saí de lá quieto, não encontrei um amigo meu que eu fui procurar, achei aquilo Sim. maneiro, achei a aula maneira, mas não ia fazer, né? Mas aí outra coisa ele me pegou, ele me chamou pelo nome de novo, pelo meu nome, ou seja, ele gravou meu nome. Aquilo me chamou a atenção. E depois aí quando eu falei para ele que não iria poder ficar porque eu não tinha condições financeiras, ele manda para mim, pô, você fazia algum esporte? Aí eu falei, fazia boxe holandês. Quanto você pagava lá? Eu falei o valor. Aí ele mandou na lata, não, fica tranquilo, você vai pagar o que você pagava lá aqui. Caramba.
Aí eu falei, pô, eu tô a fim de fazer. Aí o cara fala aquilo, aí depois o nego chama que era o Carson. Ou seja, ali eu tive várias lições, né? Primeira lição, de como você tratar um aluno que está chegando, um cliente, como está chegando. Perguntou o meu nome, gravou o meu nome, foi super solícito. A cada indagação minha ele já vinha com outra, ou seja, já me colocou para fazer uma aula experimental ali na hora e a cores, não deixou ir para casa, pensar e de repente nunca mais voltar. Pois é. Já me colocou ali para fazer, eu fiz a aula, já me deu a oportunidade de entrar na academia, ou seja, eu tive várias lições, né, de atendimento, né? O Cássio me deu uma lição de atendimento ali, que eu carrego hoje, né, como professor, como gestor de academia. Atendimento é tudo, né? Você saber atender. Às vezes, cara, até ontem eu fiz uma entrevista com... Eu estou fazendo uma série toda segunda e sexta-feira na minha Instagram, chamada Mentes Blindadas. São experiências de vida, né? Sobre a situação que nós vivemos hoje em dia, como blindar a mente. E eu recebi ontem o Munil Adriano. E aí o Munil falou um negócio muito interessante, né? Sobre justamente uns grandes problemas que principalmente o Muay Thai e o kickboxing tem hoje em dia, que são os pilantras, os caras que não sabem nada, mas dão aula. Mas ele tocou num ponto interessante, cara, que é o atendimento. Às vezes um cara que não tem nenhum conhecimento técnico, é um cara limitado tecnicamente, é um cara que não tem realmente o nível, não passou por as etapas, não tem os diplomas corretos, mas ele sabe atender, ele sabe conversar, ele sabe falar, ele sabe tratar o cliente, ele sabe vender o peixe dele, coisa que de repente um professor graduado com muita qualificação não sabe, porque a mentalidade é uma mentalidade antiga. Então, a mentalidade errônea, a mentalidade ultrapassada, de tratar o aluno como fosse um atleta. Aluno não é atleta, atleta é uma outra história, atleta vem depois. Primeiro é cliente, depois ele vira atleta, se ele quiser, assim quiser. E muitos professores mais antigos, professores que foram criados ao ferro e ao fogo, né, ali na trincheira mesmo, às vezes não. Eu concordo. Aí acontece, um cara que é picareta, digamos assim, um cara que não tem, vai tomar um aluno dele porque é no papo, né, cara? No tratamento. O cara trata bem, chega, conversa, chama pelo nome, é meio psicólogo, aí conta uma história bonita, aí dá uma aulinha, o cara sua tal. O cara não quer ser atleta, para falar a verdade. O cara não tá nem aí. O cara não quer ser atleta. O cara quer só suar, só queimar caloria, fazer um esporte. E aquele cara, naquele momento, proporciona a ele aquilo, com muita educação, muito zelo. Então, é óbvio que devemos combater os caras que não têm graduação, os caras que são pilantras, né? Os caras que são picaretas, que denigram a imagem do esporte. Temos que combatê-los, é óbvio que sim. Porém, eles também servem como alerta para os professores entenderem que eles precisam também se estudar no que tange atendimento, relacionamento com o cliente, a marketing. Ou seja, entendeu? É uma questão delicada, é um assunto para ser debatido, mas é uma realidade. O professor precisa muito bem, às vezes, entender o porquê ele perde um aluno para um cara meia boca. Entendeu? Às vezes não é só culpa do meia boca, é uma oportunidade que foi criada pelo próprio professor, quando atendeu mal um aluno, quando atendeu mal um cliente. Exatamente. Eu estou assistindo uma série chamada Suits, não sei se você já viu no Netflix. Já, dos advogados. Já. Cara, é um exemplo absurdo. Ver situações mais adversas e aquilo faz ele trabalhar a favor próprio para resolver aquele problema, mas sem ficar pensando no cara. Ele resolve o problema dele, faz o cara que se lixe, mas ele vai resolver o problema dele. Suits é muito legal. Suits é muito legal. Muito bom. Suits é muito legal. 4 horas, 5 horas da manhã assistindo. Estratégia pura. O cara é muito estrategista, muito articulado. Ele é muito maneiro. Suits é muito legal. E ali é muito explorado a coisa do estoicismo, né, cara? Aquela coisa de, tipo, inabalável. Nada abala o cara e ele é muito bom isso daí. Eu acho legal isso daí. Eu até comentei esses dias com a minha esposa, acho que ontem ou hoje, eu não sei. Eu peguei e falei assim, será que existem pessoas dessa forma?
Porque ali é muito explícito, né? Mas será que existem pessoas exatamente daquela forma, tão explícito, cara? Eu fico meio na dúvida, sabe? Ah, acredito que sim. Eu Os acho que sim, mas no mundo dos negócios, né? negócios, no mundo do alto escalão dos negócios, o mundo empresarial, cara, Com tem caras que certeza. são muito blindados, muito preparados, muito focados, e determinados, meu irmão, e aquela história, de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? Tem caras que pensam dessa forma, e agem dessa forma, né? Então, sim, com certeza, existem pessoas desse tipo. Até mais maquiavélicas do que ele. É. Carlão, vou dar um salto, vou dar um salto lá atrás ainda, ficar um pouquinho lá atrás. No primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, você era faixa marrom e você lutou e foi campeão. E eu Sim. lembro, cara, eu acompanhei muito pela revista Tatame, revista É. Kiai. Cara, e Que ainda eu ai. lembro, quando a gente se conheceu, eu falei pra você, né? Eu falei, cara, eu era muito fã seu, por revista, por lutas que eu via em alguma coisa que não aparecia pra gente. Eu tinha um pôster seu e aí um dia a gente virou amigo, né, cara? E até o Thiago, aquele aluno meu, um dia pegou e falou assim, nossa, cara, olha isso, que coisa, que loucura, né? E aí eu te pergunto, você foi um dos primeiros atletas a ter patrocínio no kimono. Você lutou no primeiro mundial de faixa marrom com kimono vermelho, é isso? Azul, azul. Era azul? O É. Eduardo, o Ferrari que lutou com vermelho, né? Não, não, não. É azul. Nosso kimono, foi eu e o Marcelo Tetel que Ah, o Tetel, colocamos isso. pela primeira vez, botamos o kimono azul numa competição oficial de jiu-jitsu. Foi uma Foi a primeira revolução, né? vez. Foi. O kimono azul existia no judô, mas no judô europeu. Né? Somente Sim. na Europa era permitido que eles usavam double face para Isso, justamente exatamente, isso, verdade. né? Na Europa só. Então a gente trouxe essa ideia para o jiu-jitsu, né? Usamos o kimono azul no primeiro campeonato mundial, que foi em 1996. Eu era faixa marrom, fui campeão na categoria peso pesado, Tetel foi vice-campeão na categoria galo. E ali nós instituímos o kimono azul no jiu-jitsu. 2 anos depois, o Carlinhos Gracie viu que era bom e tornou oficial a cor azul. Legal, legal. E, Carlão, e aí chegou um período ali que a equipe do Carson virou uma referência mesmo por Vale Tudo, naquela época de desafio de modalidades, e surgiram os eventos, e aí você se vê na frente tipo, qual foi a sua primeira luta de MMA? Você lembra? De Vale Tudo, né? Não era nem MMA, Vale Tudo, né? Você lembra? Lembro. Lógico, lógico. Eu fui campeão mundial de jiu-jitsu e 3 meses depois eu estava lutando minha primeira luta de Vale Tudo, no Japão ainda. Então, Muito, por isso que eu foi fiz muito essa louco. pergunta, né? Se você Foi muito lembrar, louco. puta, no Japão, a primeira luta de Vale Tudo já no Japão. Como foi a sensação? Foi muito louco, tudo foi muito louco, cara. Foi assim, tipo, louco no sentido de. é, eu trabalhei duro pra caramba, cara, pra chegar no jiu-jitsu no nível de ser campeão mundial, de ganhar títulos, né, de ter vários patrocínios. Eu treinava 3 vezes por dia, cara, porque primeiro que E não é eu só que era, você treinava 3 vezes por dia, né? Era um material humano absurdo para você trabalhar, né? na verdade, não, porque eu comecei no Carson. Você E aí foi pro depois eu bolão. saí do Carson, fui pro Bolão, né? O Bolão era o professor do Carson, o Bolão saiu da Sim. Carson e uma galera foi com ele, ele montou a academia dele. Na verdade, o que aconteceu, a gente tinha um material humano muito grande de treino mesmo. Mas eu treinava muito, cara. Eu treinava de manhã, treinava de tarde, treinava de noite. Eu ainda estudava e trabalhava. Então minha vida era, eu acordava às 5 da manhã, dormia meia-noite, todo dia. Todo dia, de segunda a sábado, e domingo ainda treinava. Era uma vida, foram anos de dedicação. Quando eu cheguei na faixa marrom, eu falei assim, bom, agora que eu cheguei na faixa marrom e fui campeão mundial, meu objetivo agora vou mergulhar no judô, vou começar a competir no judô direto agora, que eu quero ganhar a faixa preta de judô. Então agora chegou a hora de eu me dedicar ao judô. Meu pensamento era esse, na verdade, dedicar o jiu-jitsu ao judô. Judô em segundo plano, mais para adquirir mais conhecimento, ficar mais completo e competir também no judô, mas não do mesmo afinco que no jiu-jitsu, e me tornar campeão mundial faixa preta no jiu-jitsu também. Era meu objetivo. Só que no meio do caminho, o Vale Tudo começou a surgir. Explodiu, né? Não, nem explodiu, começou a pipocar por aqui, no Rio de Janeiro, alguns eventos. Já pipocavam no Norte, no Nordeste, mas começou a pipocar no Rio de Janeiro os eventos, cara. Começaram a pipocar.
E aí o pessoal do Carson, porque nesse momento o Bolão, né, já tinha se juntado com o Murilo Bustamante. Eles tinham montado uma equipe chamada Rio Jiu-Jitsu Clube. Sim. E aí o pessoal do Carson treinava muito com a gente, muito. O Mauri, Zé Mário, Libório, eles treinavam muito com a gente. Eles iam treinar com a gente direto. Ruim de jiu-jitsu, né? Só nego ruim. Então eu treinava muito. E como eu tinha uma coisa boa naquela época, porque eu me especializei muito na guarda, então eu trabalhava muito a guarda de vários tipos. Porque no jiu-jitsu, pra galera que não é do jiu-jitsu, tá nos ouvindo, geralmente você tem um tipo de. Você tem meio uma predileção de fazer um tipo de guarda. Né? Ou você joga de meia guarda, e guarda de guarda lapela, sempre joga pro teu jogo, né? Aquilo que você mais gosta de fazer no que tange ele jogar por baixo, fazendo guarda. Eu não. Eu tinha uma facilidade de fazer qualquer tipo de guarda. Então eu trabalhava guarda-aranha, guarda de la riva, guarda fechada, a guarda butterfly, né? A guarda borboleta, eu fazia todos os tipos de guarda. Qualquer posição, jogava de meia guarda, qualquer posição de guarda, eu fazia bem. Eu treinava muito, muitas variações de posições de qualquer tipo de guarda. Então, eu era muito usado como sparring dos caras. Então vinha o Libório, pedia muito para eu treinar com ele, porque eu sabia fazer uma guarda parecida com o do Léo Castelo Branco. Aí vinha o Zé Mário para treinar, fazer igual do Traven, e, enfim, do Roleta, e ia com o Valide. Então eu conseguia treinar com eles, simulando esses adversários, que eram caras que lutavam com eles, não comigo, porque já eram caras que eram faixas pretas. E aí isso me ganhou, eu adquiri muito conhecimento com isso, porque treinei muito com os caras e fui muito testado por eles. E quando eles começaram a pintar o lance Vale Tudo, o Zé Mário e o Valide e o Murilo e o Amauri, que eram os 4 caras do Carson que já estavam, né, com Vale Tudo iminente na mente, eu comecei a ser sparring deles. E eu tive uma absorção boa, eu tive uma evolução rápida sem kimono. Porque eu não treinava sem kimono, eu treinava de kimono. Eu tive um aprendizado rápido sem kimono. E aí foi quando surgiu a oportunidade de um Vale Tudo. Seria, na verdade, minha estreia no Brasil, num evento que foi feito no Maracanãzinho, em que era um torneio que primeiro teve o torneio do Brasileiros, para tirar o melhor do Brasil, depois eu ter um torneio americano, gringo, internacional, para tirar o melhor internacional, depois um terceiro torneio, na qual esses 2 caras iam se enfrentar, para a partir daí o vencedor lutar contra o Rickson Gracie. Entendeu? O vencedor lutar com o Rickson Gracie. Então era mais ou menos essa coisa. Só que aconteceu, o grande prospect do jiu-jitsu era o Amaury Bittet, né? Era o Amaury Bittet, ele que era o grande cara do jiu-jitsu. Só que o Amaury perdeu, cara. O Amaury foi nocauteado pelo Mestre Hulk na última luta do torneio. E aí, cara, foi devastador pro evento aquilo, entendeu? Porque eles estavam vendendo muito em cima do Amaury. Sim. E aí perdeu um pouco sentido, porque quem ganhou foi o Mestre Hulk da capoeira, que não tinha uma visibilidade muito grande, não tinha um público muito grande para consumir o que eles estavam querendo fazer. E aí o Mestre Hulk foi para outra etapa, mas perdeu logo de cara para um gringo. E aí o gringo foi para o final, ganhou e tal. Só que aí os patrocinadores saíram, porque aí... Isso, ele mesmo, boa lembrança, ótimo. Karateca, porra, gigante, forte pra caramba, monstro. Caraca, que cara monstruoso, cara. Eu lembro dele, assim, que eu fiquei do lado dele olhando pra ele, que eu falei, caraca, eu sou grande, esse cara aqui é um monstro, brother. Eu sou um pedaço de pau perto dele. Eu falei, cara, como é que se eu fosse lutar com ele, o que eu faria? O cara é grande. Karateca bom pra caramba, meu, cauteou, Kyokushin ele. Né? Ele é Kyokushin, cara, porra. Aí ele, meu irmão, ia ser ele e o Rickson, só que o negócio não funcionou, não foi pra frente o evento quebrou. E aí eu não estreiei, cara. Eu ia estrear na segunda etapa, não estreiei. E aí eu continuei treinando, surgiu logo em seguida a oportunidade de lutar. O Murilo Bustamante estava acertando uma luta contra o Hugo Duarte, da luta livre, e eu fazia uma reedição daquele desafio tradicional do jiu-jitsu versus luta livre.
E aí o Murilo ia lutar com o Hugo. Cara, o Murilo falou assim, Carlão, olha só, eu não vou lutar no Japão, esse evento tá surgindo aí, eu vou me preparar para lutar com o Hugo, acho que vai ser uma luta melhor, vou ganhar mais, e vai ser mais importante eu lutar com ele aqui defendendo o jiu-jitsu. Tô te colocando, tô te indicando para meu lugar. Você quer? Eu falei, lógico, Murilo, vamos nessa. Aí, pô, o João Alberto Barreto, que estava organizando o evento, o grande mestre, então vou botar o Carlão para representar, para ir pro evento lá, o Valide, o Carlão e o Vitor Belfort, que iriam estar. Né? O VF, no Japão. Era eu, Valide e Vitor Belfort, que já estavam nos Estados Unidos. Só que o Carson falou assim, não, o Carlão tem que vir para cá. Ele não pode ir direto do Brasil para o Japão, porque eu preciso ver como é que ele tá. Ele é do jiu-jitsu só. Eu preciso preparar ele para lutar com o wrestler. Aqui, aí no estado do Brasil, não tem wrestler. Não é que não tem wrestler, não tinha os caras grandes do wrestling, nunca foi uma tradição brasileira do wrestling. O Brasil sempre teve um trabalho sério na luta olímpica, mas nunca teve uma grande projeção. Na verdade é essa, né? E os americanos, né, tem uma tradição, enfim. E caras grandes também. E aí eu fui para lá treinar, né? Aí eu fui para treinar, me preparar com o Carson, com o Vitor, né? Com o Valide e tal. E aí nesse meio tempo, cara, eu ia lutar com um cara com 2 lutas, um wrestler, inclusive americano. O cara com 2 lutas de MMA, de vale tudo. Então tranquilo, né? Com 0 luta, o cara com 2, tranquilo, né? Vamos nessa, tal. E aí, cara, no dia da viagem pro Japão, no dia da viagem pro Japão, cara, no aeroporto, cara, no aeroporto de Los Angeles, eu lembro como fosse hoje, muito louco isso. Eu conto isso e ninguém não acredita. O Vitor não ia poder viajar, porque ele não tinha os documentos, né, da imigração, o visto. Então ele poderia não entrar nos Estados Unidos no retorno dele. Então o Vitor não pôde lutar. E aí, tudo bem, a co-luta principal não ia ser mais o Vitor Belfort, ele não ia ter mais a luta. Aí o Carson me senta de um lado direito e o Gilberto do lado esquerdo no aeroporto. Aí eu tô aqui ouvindo o Discman. A galera mais antiga vai saber que é Discman. A galera mais nova que tá vendo aqui a live não tem nem ideia que é Discman. Não vai saber o que é Discman nunca. Não vai Discman nunca, né? Aí o Discman... Aí o Discman, cara, aí meu irmão, o que aconteceu? O Carlos falou assim pra mim, Carlão, não, o João Alberto Minto falou assim, Carlão, o Vitor não vai poder viajar, os japoneses querem que seja aluno do Carlos, mas o João Alberto explicando, eu não sei se você ouviu falar do João Alberto Barreto, foi um linha de frente do Hélio Gracie, né, um cara, um casca grossa. Conheci ele mas ele é intelectual, né, velho? Ele é psicólogo, advogado, ele é intelectual. Então a forma dele se colocar sempre é rebuscada, sempre ele dá uma... E aí, cara, no meio da adrenalina, o cara, ô, Roberto, pô, complica. É o seguinte, Carlão, o Vitor não vai viajar, os japoneses querem que seja um aluno meu, o Valide é muito pequeno, tem que ser você. E aí, vamos ou não vamos? na lata, né, meu irmão? Vamos ou não vamos, é ódio. Aí, cara, o que eu fiz, cara? Eu olhei pro Carson, né? E perguntei, então, o que você acha? Não o que eu acho. O que você acha, né, porra? Aí ele olhou pra... Aí ele olhou pra minha cara assim, cara, com toda a inteligência emocional, né? Dele, massagear, né, o ego, levar o seu atleta ao estado maior de confiança, né? Ele fala, Carlão, pô, ninguém tem a guarda igual a tua, rapaz. Vai finalizar ele. Pô, aí eu falei, você tá falando, mestre, eu aceito. E aí fui. Pulei da primeira luta, da luta de estreia, de abertura, eu ia fazer a preliminar, pulei da preliminar pra penúltima luta. Não, e aí peguei um cara, ia pegar um cara com 2 lutas, peguei um cara com 34. Entendeu? Alô, tá ouvindo aí? Alô? Aí peguei um cara com 34, Yuri Misha. Yuri Misha?
Puta, na sua primeira luta foi o Misha? Só tinha perdido uma vez ele, pro Ricardão Moraes. O Não, Ricardão, exatamente. Só tinha perdido o Ricardão, Ricardão ainda, né? Numa luta de 5 lutas. Não foi no torneio de 5 lutas, de 2 dias de evento. Ele lutou eles lutaram primeira noite com 3 atletas, aí voltava no segundo dia e fazia a semifinal e a final. E a semifinal ele finalizou o Igor Vovchanti e na final ele pegou o Ricardão. No Ricardão foram 15 minutos de porrada. O Ricardão desfigurado, só que o Ricardão conseguiu raspar e montar. Quando montou, espancou ele, aí o Ricardão venceu, ganhou o torneio. Foi loucura. E aí foi a fatídica frase, né? Eu vim do inferno, não é? Eu vim do inferno, não é isso aí? Exatamente. Aí, cara, era esse cara que eu ia lutar, né, meu irmão? Eu falei, caraca, vamos nessa, né? Se o Cássio falou que eu tenho condições, eu tenho condições, né, cara? E aí eu cheguei no Japão, né, cara? Imagina pra mim, cara. Meninos humildes de Botafogo, conhece o lugar que... o país que a nossa cultura brasileira é muito subjugada à cultura norte-americana, né, cara? Isso não tem como negar. Gostem ou não gostem, a nossa cultura está muito atrelada aos Estados Unidos, né? Então a gente, às vezes... hoje melhorou muito, porque com a globalização, as pessoas têm maior velocidade de informação, já conseguem discernir o que é bom e o que é ruim. Mas no passado, a gente era, pra gente, pra mentalidade nossa de brasileiro, aquele complexo de vira-lata, o que vinha nos Estados Unidos era o melhor, né, cara? O resto é resto. Os Estados Unidos é o melhor. Depois a gente vê que não é bem assim, né? Lá também tem suas mazelas. Mas naquela época, meu irmão, 96, pra mim, garotos vim Botafogo, e conhecer a América era tudo de bom, né, cara? Pra mim lá era o paraíso. E aí depois conhecer o berço das artes marciais, né? Que é o Japão, Japão. Então imagina, em uma viagem, 2 meses eu fui de Botafogo pra Los Angeles, capital do cinema americano, de Los Angeles imagina, tu vê quando eu vi Hollywood pela primeira vez, eu quase chorei, né, cara? As letras no morro lá, quase chorei. Quando eu passei por Beverly Hills, eu quase chorei, né? Via seriado de televisão, Barrados no Baile. Quase chorei quando vi aquilo. Você não tá entendendo o que foi pra mim aquele carro, aquela montanha, aquele carrossel de emoções, né, cara? Ainda tendo que me concentrar pra lutar. Quando eu chego no Japão, meu irmão, chego em Tóquio, velho. Não acredito, tô no Japão, velho. Aí quando eu vi aquela bandeira tremulando, meu irmão, o sol nascente, eu falei, caraca, eu tô no Japão mesmo, cara. Olha isso. Aí quando, meu irmão, quando eu entro no primeiro templo, meu irmão, budista, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, quer dizer, foram várias emoções, né, cara? Pra mim ali. E aí eu passo da luta a primeira do evento pra penúltima. Contra um cara que já tinha 34 lutas, um russo. Aí eu falei, meu irmão, eu tô no Parajaí, no paraíso, aqui é terror e pânico, vamos pra dentro nessa. E era 8-1, tá? Era 8-1 pro cara. Eu era azarão legal, né, meu irmão? E aí eu consegui, né, cara? Graças a Deus, graças ao treinamento, a confiança que o Cássio me deu, eu consegui vencer. Finalizei o Yuri Misha no Mata-Leão no segundo round. Quer dizer, então aí foi, aí eu voltei para os Estados Unidos, fiquei mais uma semana lá, e quando eu cheguei no Brasil, cara, a primeira coisa que eu fiz foi, chegar para meus pais, falar assim, pai, mãe, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, obrigado pelo caráter que vocês me deram, mas eu não volto para Globo, né, que eu fazia estágio na Rede Globo, não volto para Globo, não vou fazer jornalismo, não vou estudar jornalismo mais, não quero isso, eu vou ser lutador profissional, vou viver disso. Eu conheci outras coisas, eu vi outro mundo, eu quero isso pra mim, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero viver de jiu-jitsu, eu quero viver de MMA, de vale tudo. Aí foi ali o divisor de águas, né? Em um ano, assim, em um ano eu fui campeão mundial de jiu-jitsu, conheci outros países, ganhei um campeonato de vale tudo, ganhei dinheiro que eu não, ganhei uma grana que eu
Não imaginava poder ganhar uma porrada de dólar na minha mão ali. Eu falei, caraca! Pô, foi bom pra caramba, entendeu? Ali eu falei assim, cara, eu tenho que ver disso, eu tenho que mergulhar nisso. Agora eu tenho que treinar mais, eu tenho que mudar meu treinamento tem que ser agora o outro treinamento, é mais de jiu-jitsu esportivo, agora é pra valer tudo, então minha vida agora mudou, eu vou ter que me dedicar mais horas, não vou poder mais dar aula, que eu dava aula, não preciso mais dar aula, vou ter que focar só nisso, chegar para meus patrocinadores agora, explicar agora que não houve momento, e foi isso que aconteceu, voltei já com título internacional, meus patrocinadores adoraram, porque o Vale Tudo estava começando, e tudo que eu tinha prometido para eles, eu tinha falado que ia fazer e fiz. Falei, ó, vou entrar de kimono azul no Campeonato Mundial, eu vou ganhar o Campeonato Mundial. Pum, fui, ganhei. Ó, tô indo agora pro Japão, então Vale Tudo, vou ganhar. Pum, ganhei. Então, quando eu voltei, eu vou ter muita moral, né, com eles, né? Eles não vão renovar o contrato com você por mais um ano. Pode treinar, pode se dedicar. E aí sim foi, graças a Deus, tudo certo. E assim foi o pontapé inicial como lutador profissional. E deixa eu te fazer uma pergunta. Lógico, teve muita coisa no processo ainda, mas e como foi lutar com o Kevin Handleman, que já estava explodindo aí, ganhando de muita gente, após ser jogado para fora do ringue pelo Geza Kalman, acho que não é esse o nome dele. Isso, é. Ter levado o knockdownzaço do Daniel Bobici, tipo, foi, cara, até coloquei um pouquinho aqui no comecinho, antes de começar a live, eu coloquei aqui para passar para a galera que muitas vezes não te acompanha e tal, e acho que foi do canal Combate, aí tava passando um pouquinho, daí de novo aquilo lá, e depois finalizar um cara que tava ganhando de geral, né, Coleman no corner, meu pupilo, isso, aquilo, o Coleman também, um monstro ganhando todo mundo. Como foi essa luta aí, Carlão? Depois de toda essa... porém fala. Você quebrou a costela, né? Saí todo quebrado. Quebrei a costela na queda, abri o supercílio na segunda luta, né? Que o Dan Bobbitt me quase nocauteou. Isso. E quebrei o pé e a mão na luta com o Kevin Handleman, né? Saí tudo quebrado. Aquele evento de tudo quebrado. Não, 3 lutas na noite não é pra qualquer um, não. Aí é muito louco. Saí na porrada 3 vezes, mas 20 minutos cada luta, valendo tudo. Muito louco, cara. Se você pensar hoje em dia, realmente a gente era meio insano, né? A gente tinha né? Mas foi importante aquilo para criar o que tem hoje. Eu fico muito feliz de ter contribuído para o crescimento do esporte. Foi insano, porque na verdade, cara, vou te falar, eu estava tão focado, cara, tão concentrado em ser campeão, tão concentrado em defender o jiu-jitsu. É isso que as pessoas não entendem muito, assim, o pessoal da nova geração. Eu não estava preocupado com dinheiro. A bolsa até foi boa, né? Até deu um problema de pagamento depois, mas isso foi outra história. Mas, tipo, a bolsa era boa. Para padrões de hoje, é uma boa bolsa. Mas não era isso que me motivava. Entendeu? O que me motivava era defender o jiu-jitsu, defender o Carson Gracie, cara. Então, eu tava lutando ali por um legado. A minha mentalidade e o que pairava no ar no Rio de Janeiro, que sempre respirou jiu-jitsu, é que eu era o representante do jiu-jitsu contra os wrestlers. Eu era o cara que ia vingar o jiu-jitsu, entre aspas, devido à derrota do Marquet, do Fábio Gurgel e a luta antagônica do Murilo Bustamante. Eu era o cara para vingar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu estava perdendo já em outras categorias de peso também. Para os wrestlers, para os caras norte-americanos, eles estavam entendendo já o jiu-jitsu, eles faziam um ground and pound muito efetivo e vinham dominando já. Mark Coleman, Don Fry, esses caras já eram terror, né? O próprio Dan Henderson ganhou o torneio no Brasil, né? Mas depois. Tá? Depois. Eu lutei no mesmo dia que ele lutou. Eu lutei com o Paul Vares. Ganhou o Paul Vares, ele ganhou o torneio. Então foi no mesmo dia. Só que isso foi depois. Antes, o que aconteceu? Cara, os caras estavam massacrando a gente. A verdade é essa, vamos ser sinceros. Os caras do wrestling vinham com atleticismo, muito preparo físico, e eles começaram a entender qual o nosso diferencial, que era a guarda. Então eles travavam o nosso quadril e metiam o ground and pound. Então estava funcionando. E muito preparo físico. Nós éramos resistentes, resilientes, mas o tempo acabava, a gente ficava por baixo apanhando. Não conseguimos derrubar e ficar por cima, né?
Nós não conseguimos derrubar o wrestler. Descobri, os caras não conseguem derrubar a gente. Porque o nível de queda deles é um nível limitado, né? Nós, né? Eles só tem 2, 3 quedas. Nós não. Esses caras não tem nosso atleticismo. Eles são lutadores de jiu-jitsu, mas não são atletas como nós. E era a realidade. O wrestler tem um nível atlético muito alto, nível olímpico, né? E quem já treinou wrestling, tá nos ouvindo, sabe o que é um treinamento de wrestling. Não tem igual. Não tem igual. Pode falar o que for de luta, eu já treinei judô, treinei wrestling, já treinei jiu-jitsu, treinei boxe, treinei muay thai. Cara, não tem um treinamento tão intenso quanto o do wrestler. Cara, é um treinamento de maluco. Pô, de você vomitar, voltar, é um treinamento extremamente exaustivo. Tem um autor, preparador, ele é autor sobre treinamento esportivo, e ele fala, há muitos anos, ele defende isso há muitos anos, que a luta, quando ele fala luta, é o wrestling, na verdade, é o único esporte que necessita de força, velocidade, resistência e potência numa situação extrema de fadiga, para você poder derrubar, para você poder finalizar, para você poder nocautear. É o único esporte. Outro esporte não tem isso. A luta é único. Entendeu? Pois é. É uma loucura. Uma loucura. Meu irmão, uma loucura. O treino dos caras é uma loucura. Eu treinei uma época com os moleques do high school. Moleque, pô. Quase que eu morri. Eu treinei muito com os moleques do high school, os moleques lá na Califórnia, os moleques, pô, cara, que isso? Moleques de 14, 15 anos treinando que nem homem. Sabe? Pô, é punk. Mas vamos lá. O que acontece? E aí, cara, era dessa pressão toda, né? Eu treinei direto, treinava, ia pra casa, comia, dormia, treinava, voltava pro treino, aquela vida. E aí eu encontrava as pessoas na rua, Carlão, Carlão, vai lá, Carlão, jiu-jitsu. Pô, todo mundo, e a pressão psicológica. Caraca, eu tenho que defender. E aí eu olhava pro Carson, caraca, eu tenho que defender a dinastia Gracie, né, brother? Eu não tava defendendo ali, eu tava defendendo a dinastia Gracie. Era isso que era na minha cabeça. Cara, eu tô defendendo os Gracie. Porque o Carson é os Gracie. O Carson foi o cara que defendeu o tio dele quando o tio dele perdeu o Ademar Santana. Eu tava me colocando assim já nesse patamar, entendeu? Na minha cabeça. Falei, eu tô defendendo a honra do jiu-jitsu. As academias rivais estão todas torcendo por mim. Quando eu chego no ginásio, cara, na casa noturna chamada Metropolitan, casa de shows, 5.000 pessoas lotada, velho. Todo mundo gritando jiu-jitsu, velho. Pô, na última luta, você tinha que ver, que loucura. Panela de pressão total. Entendeu? Jiu-jitsu. Eu tenho a fita, velho. Eu tenho a fita desse evento. Tem a fita? Pô, que loucura. Jiu-jitsu, aquela loucura. Aí, cara, eu passei, como você bem colocou, né? Eu caí, quebrei a costela, me machuquei. Também teve o lance do knockdown que eu tomei, porque se o Dan Bobish fosse um pouco mais inteligente, ele teria vencido aquela luta, porque é só ele mandar levantar. Eu não ia levantar nunca. Mas aquela 6 do ground and pound, se fosse um striker, eu teria perdido, porque o striker não ia para dentro da minha guarda. O striker ia ficar com medo, ia mandar eu levantar. Eu ia ficar tonto e o juiz ia parar a luta. Provavelmente isso, ou se eu levantasse, ia ser nocauteado de novo. Ia ser nocauteado, porque eu tava tonto. Mas como era um wrestler, o cara tinha a base do wrestling, ele entrou na guarda para fazer o famoso ground and pound, que o Coleman era o mestre. E aí, cara, pô, eu fiz jiu-jitsu invisível ali, né? Tocando nele, eu consegui me desvencilhar e virar o jogo. E a última luta, cara, contra o Kevin Randleman, ele estava desgastado fisicamente, porque ele tinha lutado muito longo. Porque como ele... O que acontece com o Randleman? O que acontece com o Kevin Randleman? Acontecia com ele, Deus o tenha. Descansa em paz. O Kevin Randleman era muito talentoso. Muito talentoso. O Kevin Randleman ele poderia ter sido muito maior do que ele foi. Mas ele tinha uma preguiça de treinar jiu-jitsu. O Kevin não treinava jiu-jitsu. Ele odiava jiu-jitsu. Ele era um wrestler de muito talento. Ele não conseguiu ser um grande wrestler nível ali porque ele era indisciplinado. O Coleman, eu não tô falando mal dele. Quando ele lutou com o Federer, o suplex que ele deu no Federer, ninguém nunca tinha chegado perto de fazer aquilo com o Federer, ele jogou o Federer de cabeça no chão. Pois é, e depois perdeu finalizado porque não sabia defender. O que aconteceu? Ele deu duro em todo mundo que ele lutou, mas ele parou no tempo. E o que tá falando isso aqui não é nada. O Coleman falou isso, cara. O Kevin foi um dos caras mais talentosos que eu já treinei, mas ele não gostava de treinar. Ele treinava para luta. Então ele treinava,
Aí ganhava, depois ia passear com as meninas que ele gostava. Aí namorava uma aqui, namorava aqui. Então ele foi um cara indisciplinado. Ele poderia ter ido muito mais longe do que ele foi. Porque ele era uma besta humana. A explosão física, a velocidade daquele cara, a força dele era algo assim sobre-humano. Uma loucura. Aquele cara era um espécime. O que aconteceu? Então ele estava cansado, porque como ele não sabia finalizar, ele só ganhava no ground and pound, as lutas dele foram longas. A primeira contra o Ebenezer foi longa, ele cansou. A segunda contra o Suká também foi longa, ele cansou. E eu estava todo quebrado. Então eu estava com o supercílio aberto, com a mão com a costela quebrada. Eu estava todo quebrado. Aí eu falei, cara, o Carlos falou assim, Carlão, não vai pro chão logo, porque ele vai querer acabar com a luta rápido, porque ele tá cansado, ele vai querer acabar com a luta rápido. Então, cozinha o galo, trabalha um pouco em pé nele, a gente não vê ele lutando em pé. Chuta ele, fica trabalhando em pé, ele não vai te nocautear. Se embolar, você se embola com ele no chão. Eu falei, beleza, e assim foi durante, sei lá, 16 minutos, 15 minutos, 16 minutos, em pé, basicamente. Quando estava chegando perto do final da luta, que eram 20 minutos, creio eu, se a memória não está me falhando, chegando ao final da luta, o Carson fala, Carlão, o Carson vendo que a luta não se desenrolava, ela não ganhava movimentação, nenhum dos dois ganhava muita ação, os dois se respeitavam, os dois estavam cansados. Ele falou, Carlão, puxa pra guarda e pega. Puxa pra guarda e pega. E aí, quando ele se embolou comigo ali, eu puxei pra guarda, e aí ele quis fazer o ground and pound, só que aí a minha vantagem, eu muito grande, ele não conseguia atingir meu rosto. Eu fazia a postura com as pernas, né, com o quadril, e ele ficava longe de mim, então ele batia no meu peito, batia, e aí ele começou a se... Aí eu segurei um braço, e eu era muito bom de triângulo, encaixei o triângulo. Para você ver que eu tinha muita pressão no triângulo. O triângulo nem está tão encaixado, o triângulo não está perfeitamente encaixado, mas a pressão nas minhas pernas era tão grande, e eu levantei tanto o quadril, que ele começou a ficar... Eu ouvi ele fazendo... Aquele barulho de quem está com dificuldade de respirar. Mas eu não calculei, eu pensei assim, quando ele der uma mão, eu vou melhorar a posição do triângulo, eu vou puxar mais minha canela e vou encaixar mais esse triângulo. Meu pensamento foi isso, foi desgastar primeiro, para depois encaixar perfeitamente. Porque eu fiquei com medo de buscar logo o encaixe e ele soltar. Estava muito suado, né? Estava muito suado, muito suor, e ele soltar. Então eu falei, vou forçar aqui, segurando a cabeça dele, botando ele aqui nervoso com a posição, e ele vai ficar nervoso, aí eu vou conseguir puxar minha perna e fazer o encaixe perfeito do triângulo, aí ele não sai mais. Então eu quis fazer o triângulo em 2 etapas, porque ele estava cansado e suado. Só que eu não esperava que ele estivesse tão cansado que a minha pressão na minha perna fosse suficiente para ele desmaiar. Então quando ele caiu o braço, o Valdir Pimenta, que era o árbitro, estava muito em cima. Quando primeiramente ele começou a babar. Ele deu uma babada, e aí eu olhei aquilo ali e tal, aí daqui a pouco ele cai o braço e toma a perna. Aí o Valdir interrompe a luta. Só que quando a gente está... Quem já faz jiu-jitsu, quem já treina, quando você recebe um estrangulamento e corta a circulação sanguínea, você deixa oxigenar o cérebro, se soltar rápido, você volta, porque volta o oxigênio na hora. Volta rápido, você volta sem saber o que aconteceu. Para você, tua última imagem é o que estava acontecendo, não... Você não lembra se bateu, se não bateu, se dormiu, ninguém lembra disso. O que acontece, até o nocaute também. Se toma um nocaute, você nem lembra. Você vai ver depois que você foi nocauteado. A sua última imagem, memória, é o que estava acontecendo antes do golpe entrar, seja um nocaute ou um estrangulamento. Então, aí ele voltou reclamando que não tinha batido, quando ele entendeu que a luta havia sido cancelada, o Coleman gritou, e aquela polêmica, mas a galera já viu que eu tinha vencido, neguinho já invadiu o ringue, e foi aquela festa pro jiu-jitsu, todo mundo gritando. Sleep, Coleman, sleep. Aí o Carson falou, sleep. Sleep. Ai, Carson é um barato. E aí, só que é engraçado que ele criaram uma polêmica, falando que foram roubados no Brasil. Só que um tempo depois, nos encontramos nos Estados Unidos, e eles tiveram acesso ao videotape, essa fita que você teve aí, eles tiveram acesso. E aí o Coleman e o Kevin Hannon vieram me pedir desculpa por terem falado tudo aquilo, que eu tinha sido roubado, que eles tinham visto, e realmente o Kevin havia dormido, e me pedindo desculpa, falando que eu era um bom lutador, que realmente eu era muito bom, parabéns para mim,
mas ele queria lutar por uma revanche comigo. Eu falei, óbvio, vamos fazer uma revanche, não há problema nenhum. Vamos acertar. Até foi pensado em fazer. Aí que fizeram. Aí que eu entro nesse evento que você falou ali do Dan Henderson. Foi feito um tempo depois um evento chamado Brasil Open Fight em São Paulo. E foram 2 torneios, torneio dos pesados, torneio dos leves. E no torneio dos pesados, quem vencesse lutaria comigo como campeão do evento, porque eu lutei com o Paul Valence. Então eu ganhei o Paul Valence por nocaute técnico. E o torneio peso pesado, a final foi entre Kevin Handelman e Tom Erickson. E aí o Tom Erickson conseguiu nocautear o Kevin Handelman. Aí seria na próxima, outra pedreira. Aí o próximo evento seria eu contra o Tom Erickson numa super luta. Só que o evento quebrou, né? Como aconteceu com muitos eventos no Brasil. Muitos eventos no Brasil vieram muito fortes, glamorizados, com bom dinheiro, mas os seus gestores não conseguiram manter o evento quebrou e não tivemos a segunda edição e, consequentemente, eu nunca lutei contra o Tom Erickson. A gente ficou batendo na trave umas 3 vezes para lutar, mas nunca aconteceu. Uma pena, né, meu? Ia ser uma guerra de Ia ser uma grande luta. Né? Quase lutamos no Pride. Quase no Pride. Mas não aconteceu. Chance, né, no Pride? Eu lutei no Pride com o Wolfchance e com o Tretelliman. Eu fiz luta no Pride. Foi minha primeira no Pride, foi o Tretelliman, eu venci o Tretelliman. Na minha segunda luta eu lutei com o Wolfchance, ele me venceu na decisão. E minha terceira do contrato seria contra o Tom Erickson. Só que aí houve um problema, eu rompi com o meu empresário e eu recebi uma retaliação. Acabei ficando na geladeira no Pride e acabei não lutando. E aquela época no Pride era complicado, né? Era bem complicado, né? Infelizmente. Depois eu tentei mudar de empresário, mas e aí as coisas aconteceram da forma que a gente queria e eu acabei ficando na geladeira, a pessoa me colocou na geladeira, até porque eu era um cara que reivindicava muito, né? Reivindicava pelos outros, inclusive. Até na própria equipe mesmo, no Brasil, a Top Team reivindicava muito pelos outros, os meninos que estavam lá mais novos, buscando seu lugar ao sol. Isso que me criou certos problemas também, porque eu reivindicava, eu lutava pelos direitos dos outros, não só os meus. Então isso me trouxe alguns problemas de convivência e que acabaram atrapalhando um pouco minha carreira, mas nada que eu coloque a culpa em ninguém. Eu fiz o que tinha que ser feito. Infelizmente, Carlão, acho que a gente está acabando, porque no cronômetro ele está dando 53, só que eu sem querer eu desliguei ele, depois eu religuei quando a gente tinha começado. Então, deixa um recado pra galera. Não chegou nem na metade do que eu queria te perguntar. Vamos marcar outra, com certeza. Outro dia. Eu deixo um recado pra galera. Continue aí com pensamento positivo. É um momento difícil que nós estamos vivendo, mas continue com pensamento positivo. Não desistam. Procure usar esse tempo para aprimorar suas habilidades ou buscar novas habilidades. Tenham fé em Deus, que tudo vai passar. E quarta-feira eu vou fazer uma live pelo YouTube, está convidado, Breda, todos os professores que estão nos assistindo, entra aqui nas minhas redes sociais que eu coloquei lá uma chamada, o Warner, vamos fazer uma live pelo YouTube, pelo Zoom, amanhã, quarta-feira, às 2 horas, 2 ou 3 horas, a gente vai fazer pelo Zoom, se quem quiser receber o link, né? Tá no post meu WhatsApp lá, eu mando pro link, posso mandar para você também, você mandar para seus amigos, todos são donos de academia. Vai ser o que é esse Zoom? Vai ser um Zoom de colaborativo, todos os professores, gestores de academia, professores e gestores, para a gente criar ideias, soluções, trocar experiências de o que fazer nesse momento de pandemia, no pós-crise, quando pudermos voltar às ações, às atividades, às ideias criativas para manter o aluno, as ideias criativas de aulas novas. Então, é o momento que a gente trocar ideias, trocar informações. Então, vai ser amanhã no Zoom. Quem quiser, o meu link está lá no post no meu Instagram, Carlão Barreto Oficial. Eu posso mandar para o Breda também, ele manda para os grupos dele. Quanto mais professores participarem, gestores participarem, dando suas opiniões, suas ideias, suas experiências, chegou a hora da comunidade da luta se unir. Chegou a hora da comunidade da luta ficar forte. Nós somos muito fortes. Muitas pessoas praticam Muay Thai, praticam kickboxing, judô, jiu-jitsu, capoeira, luta livre. Só que a gente não se une, cara. Cada um por si, Deus por todos. Não é por aí. Chegou a hora da arte marcial mostrar sua força.
Eu estou com um sonho muito grande de montar um Conselho Nacional de Artes Marciais. Eu sei que muita gente tem vaidades, mas, meu irmão, aqueles que vão ficar presos na vaidade vão ficar presos no passado. Chegou a hora de a gente se unir, porque não pode uma classe tão forte como nós, professores de artes marciais, ficar largada aí. Ninguém cuida da gente. Os professores de artes marciais têm que se unir, temos que ficar mais fortes, temos que trabalhar duro em prol do esporte brasileiro. Tá, Carlão, muito obrigado. 3 segundinhos, muito obrigado, valeu mesmo, e vamos marcar.